O final de Attack on Titan não foi apenas o fim de um anime. Foi o fim de uma era. Uma ruptura emocional que deixou milhões em choque, divididos, confusos e, em muitos casos, furiosos. Porque o que Hajime Isayama fez ali, naquela reta final, foi mais do que encerrar uma narrativa. Ele pegou o que os fãs acreditavam, esperavam e ansiavam, e quebrou tudo. Sem pedir desculpas. Sem voltar atrás. Apenas quebrou. Mas a grande pergunta que paira no ar desde então é: ele fez isso por genialidade ou por erro? Hoje, no Mente Otaku, a gente vai mergulhar fundo na ferida aberta do final de Attack on Titan. Analisar simbolismos, questionar escolhas, entender o impacto filosófico e narrativo por trás de cada decisão. Porque existe um silêncio desconfortável em torno desse final. Um silêncio que muitos evitam encarar. Mas aqui, a gente vai direto ao ponto. Sem filtro. Sem fanservice. Só a verdade. Desde o início, Shingeki no Kyojin foi mais do que um anime de ação. Ele sempre teve algo incômodo. Uma inquietação nas entrelinhas. Uma narrativa que, mesmo quando entregava lutas épicas e revelações chocantes, estava falando sobre algo muito maior: liberdade, ódio, medo, poder e destino. Mas o que talvez ninguém esperava era que o anime terminasse não com uma grande vitória, mas com uma quebra completa do herói, com um massacre sem volta, e com um tom final que mais parece um sussurro de derrota do que uma explosão de glória. Eren Yeager, o garoto que começou correndo contra titãs e gritando por liberdade, termina a história como o próprio monstro que tanto odiava. Ele se torna o inimigo do mundo. Ele se torna o apocalipse. Mas por quê? Qual foi o objetivo real? O que Isayama quis dizer quando transformou o protagonista em algo irreversível, em algo indefensável? A resposta pode estar na filosofia da própria obra. Desde o início, Attack on Titan é uma história sobre ciclos. Ciclos de violência. Ciclos de vingança. Ciclos de dominação. Os Eldianos escravizaram. Foram escravizados. Revidaram. Foram punidos. A Marleya fez o mesmo. Eren, ao final, apenas repete o padrão. Ele não quebra o ciclo. Ele afunda nele. E talvez essa seja a mensagem mais crua e cruel do final: que o ser humano, quando cego pela dor, faz as mesmas escolhas dos monstros que odeia. Mas será que isso é genial ou apenas cruel? Essa é a linha tênue que divide os fãs. Para muitos, o final de Attack on Titan é uma traição. Uma quebra do que parecia ser o destino do herói. Eren não teve redenção, não teve vitória, não teve justiça. Teve confissão, lágrimas e uma morte melancólica. Mas para outros, essa desconstrução é exatamente o que torna o final tão poderoso. Porque ao rejeitar o fanservice e a catarse, Isayama obriga o espectador a encarar a realidade nua e crua do mundo que ele criou. Um mundo onde não existe final feliz. Onde a liberdade vem com sangue. Onde toda vitória é manchada. Onde até os heróis carregam culpa. Onde não existe justiça perfeita, só escolhas dolorosas e consequências brutais. Mas então vem a pergunta inevitável: Eren era um herói trágico ou apenas um vilão disfarçado de protagonista? Ele planejou o Humbling como única saída para garantir o futuro de seus amigos. Mas ao fazer isso, matou 80% da humanidade. Isso é justificável? Isso é liberdade? Ou isso é apenas genocídio com outra embalagem? O roteiro não dá respostas fáceis. E talvez esse seja o ponto. Porque ao nos deixar desconfortáveis, Attack on Titan nos obriga a pensar, não apenas sobre a história, mas sobre o mundo real. Sobre política, guerra, mídia, manipulação, fanatismo. O final nos empurra para um lugar onde não há aplausos, só silêncio. E esse silêncio ecoa até hoje. Principalmente por causa da forma como Isayama escolheu encerrar a trajetória de Mikasa e Armin. Eles sobrevivem, mas vivem com a sombra do que aconteceu. Mikasa enterra Eren. Armin vira um herói aos olhos do mundo, mas carrega nas costas o peso de ter perdido o amigo. O mundo é salvo, mas continua dividido, violento, imprevisível. O fim não é um fim. É só mais um ciclo. Mais um reinício. Uma pausa antes da próxima guerra. Mas o que mais dói em muitos fãs é o epílogo. As cenas finais mostram que, apesar de tudo, a humanidade continua a construir armas, destruir florestas, levantar cidades, até que eventualmente atacam novamente, repetindo o mesmo padrão. Eren, então, não mudou o mundo. Só comprou tempo. E esse tempo, como tudo em Attack on Titan,
também tem prazo de validade. Isso gerou revolta. Muitos esperavam um final de impacto, mas também de esperança. Algo que mostrasse que tudo valeu a pena. Mas Isayama escolheu mostrar a repetição, a falência da humanidade, a impossibilidade de uma paz duradoura. Alguns dizem que isso é um final vazio. Outros enxergam ali um dos encerramentos mais corajosos da história dos animes. Porque enquanto outros criadores se dobram às expectativas do público, Isayama entregou o final que ele queria, mesmo que isso significasse decepcionar, dividir, perder parte da base de fãs. E nesse ponto, há algo de profundamente artístico nessa decisão. Porque a arte, de verdade, nunca agrada a todo mundo. A arte incomoda. A arte gera discussão. E a verdade é que anos depois, ainda estamos falando disso. Ainda sentimos. Ainda discutimos. Ainda buscamos respostas. O final de Attack on Titan não foi feito para ser amado. Foi feito para ser lembrado. E essa é a diferença entre um anime bom e um marco histórico. Eren não era o herói que venceria tudo. Ele era o reflexo do que acontece quando um ideal vira obsessão. Quando um trauma vira justificativa para a destruição. Quando um garoto sonhador se transforma no próprio pesadelo. E é por isso que sua trajetória é tão dolorosa. Porque ela é real, é humana, é imperfeita, é trágica. E isso assusta muito mais do que qualquer titã. Mas talvez seja isso que torne Attack on Titan tão inesquecível. Porque no fundo, o final não se trata de monstros. Se trata de nós. De como reagimos à dor. De como buscamos respostas em meio ao caos. De como, às vezes, não existe final feliz. Só escolhas difíceis. E se você chegou até aqui, é porque também sente esse incômodo, essa dúvida, esse vazio que o fim deixou. Mas é nesse vazio que nasce a reflexão, que nasce a transformação. E é isso que Shingeki no Kyojin sempre fez melhor do que qualquer outro anime, nos obrigar a pensar, nos forçar a olhar no espelho. Se você também sentiu tudo isso, compartilha esse vídeo. Manda para aquele amigo que ainda defende o Eren ou que odeia o final com todas as forças. Vamos abrir essa conversa. Se inscreve aqui no Mente Otaku, porque aqui a gente não finge que o anime acabou bem. A gente mergulha até onde ninguém quer ir. Nos vemos no próximo mergulho profundo. Até lá!